Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $29.500. Bitcoin que continua preso, extremamente pouco volátil. Mas hoje, meu principal objetivo vai ser tentar entender o que está faltando para a gente ter uma explosão. Seja para cima ou seja para baixo. Vamos discutir essas possibilidades no vídeo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui mostrando para vocês um pouco no 4 horas o que eu estou esperando para o Bitcoin, as zonas que a gente precisa passar, as zonas que a gente não pode perder e também um pouco do price action dos últimos dias. Também quero, a partir de uma análise de sentimento, te mostrar o que mudou aqui nas últimas horas, né? A gente tem algumas mudanças nos indicadores que podem injetar aí novas probabilidades. E por fim também vamos falar um pouco sobre as ordens das instituições, onde elas estão segurando o preço e não deixando a gente ter essa volatilidade, né? Mas antes de começar, um recado rápido. Se você ainda não sabe, a gente começou o nosso programa de membros aqui também no YouTube, tá bom? Para você participar, só você clicar no Seja Membro aqui embaixo. E detalhe, ontem eu já postei uma live atualizando todas as moedas da Binance Futures no diário semanal ali, para a gente ver quais delas estão em potenciais oportunidades, obviamente dando enfoque especial nas altcoins que eu invisto, tá bom? Então você pode dar uma olhada nessas duas lives. Algumas pessoas me perguntaram ontem, por onde começar, Pablo? Eu acabei de chegar aqui, onde que eu começo no membros? Cara, eu começaria dando uma olhada na nossa carteira recomendada, ou seja, você vai ver tudo que eu estou investindo. Seja o Bitcoin, as altcoins, o mercado tradicional, para você entender um pouco como que eu faço essa distribuição e diversificação dos meus investimentos. Depois, você pode vir aqui na nossa playlist Teses de Investimento para você entender cada um desses investimentos. Eu expliquei todos, tá? Do Bitcoin, as altcoins, até fundos imobiliários, até o caixa que eu mantenho. Então tudo está explicado aqui no Teses de Investimento. Então acho que é uma boa maneira de você começar a entender aqui como que a gente faz os nossos investimentos, beleza? Ok, então não deixe de se tornar um membro. Vamos lá! Vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas. E no 4 horas, para mim, é importante entender que, apesar de a gente ter virado para uma tendência de alta aqui, ela ainda não é uma tendência tão clara, né? Ela ainda abre espaço para discutir que a gente simplesmente está numa consolidação infinita aqui. E para a gente confirmar essa tendência, a gente precisa passar desses topos e se manter acima deles, tá? Então eu vejo essa região de 2 topos feios que a gente deixou nos 30.400 como uma região muito importante. Passou daqui é um ótimo sinal, é uma demonstração de força. A partir daí eu acho que aumenta bastante as probabilidades da gente continuar subindo, tá bom? É claro que vai ter certa resistência nos 30.600, 0,618 de Fibonacci e tal, mas eu acho que se a gente conseguir formar um pivô acima desses 2 volumes feios que a gente deixou nessa última tentativa de rompimento dos 30k, caras, para mim a partir daí a gente já aumenta muitas probabilidades de ter a nossa explosão para cima, tá bom? Então essa é a principal resistência que eu estou de olho no momento. Já falando em suportes, eu vou destacar alguns. O primeiro, os 29k, tá? Não gostaria de ver o Bitcoin perdendo os 29k. Seria um mau sinal, seria uma demonstração de fraqueza, a gente poderia ter problemas a partir disso. Além disso, se a gente perder os 28.500, caras, eu só vou olhar para comprar Bitcoin se a gente tiver muita venda, muita liquidação. E obviamente que quando eu fizer as minhas compras, eu aviso para vocês aqui no mural dos membros, beleza? Tranquilo. Tendo isso em vista, na análise técnica não tem grandes novidades, né? A gente continua nessa consolidação infinita. Eu espero que a gente saia disso logo, caras. Seja para a gente ter grandes oportunidades de compra num rompimento forte para baixo, seja para os nossos investimentos se valorizarem muito num rompimento para cima, beleza? Então o que acontecer, tá bem, Bitcoin. Quero que você suba, mas pode cair também, só se decide, né? Beleza. Tendo isso em vista, vamos para análise de sentimento. Análise de sentimento a gente tem alguns pontos, tá? O primeiro, a gente continua com aquele suporte importante na região até os 29, tá? Por isso que eu continuo mais otimista ainda. Eu acho que essa região até os $29 mil é uma região fácil da gente perder. Se perder essa região, cara, eu vou ficar um pouco mais preocupado, meu otimismo vai dar uma diminuída, mas eu continuo mais otimista, acreditando que a maior probabilidade de explosão é para cima, tá? Muito por causa desse Open Interest que subiu nessa nossa região aqui, ok? Além disso,
Eu também destaco que apesar da gente estar tendo um aumento do long short ratio para 1.7 aqui, ele não está sendo feito com aumento de open interest. Então esse aumento, sinceramente, não me preocupa muito, tá bom? Eu acho que a gente ainda tem uma configuração mais bullish, apesar de, é claro que ele lá embaixo é muito melhor, mas como a gente está nessa consolidação infinita, a gente não conseguiu romper de primeira. Então, no melhor dos casos, a gente tentaria de novo fazer esse rompimento com os indicadores melhorando de novo. E aí, se a gente conseguir confirmar tecnicamente, seria um ótimo sinal, né, cara? Se lembra? Antes da gente olhar a análise de sentimento, a gente tem que ter confirmações da análise técnica. Infelizmente, quando a gente olha aqui no 4 horas, a gente não conseguiu nem fechar acima dos 30 mil. Então, não teve confirmação, beleza? Então, vamos ver se a gente consegue, enfim, fechar acima desses 30 e reverter a tendência fechando acima dos 30.400, beleza? A tendência é reverter essa consolidação infinita. Tranquilo, continuando falando um pouco aqui sobre as ordens das instituições, caras, a primeira coisa que eu destaco é a região próxima dos 29.200 ali até os 28.800, tem muita ordem, tá? Bastante ordem de compra. Ao mesmo tempo que a gente tem alguma pressãozinha vendedora aqui de curto prazo, ó, nos 29.600 e nos 30k, tá bom? Então, a região, passar dos 29.600 seria um bom primeiro passo, tá bom? A gente romperia esse topinho aqui dos últimos minutos, seria um bom primeiro passo, mas passar dos 30 mil dólares já deixaria a gente assim um pouco mais, opa, enfim, estamos demonstrando força, né? Então, os 30 mil dólares parece uma zona aqui onde mais instituições estão colocando ordens. Ainda vai ter algumas ordens aqui nos 30.400, mas elas estão um pouco distantes do preço. Então, eu ainda vou destacar os 30.400 como uma resistência, né? Mas a gente tem que ver, né? Se a gente começar a romper os 30 mil dólares, vocês sabem que eu apareço aqui para analisar se essas ordens vão se manter aqui. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Eu sei que esses momentos de pouca volatilidade não são legais, caras, é terrível, mas faz parte, a gente já viveu outros momentos dessa maneira. Talvez não tanto, né? A gente está na mínima histórica da volatilidade em várias métricas, mas faz parte, uma hora ou outra a gente vai ter essa explosão e eu ainda jogo as minhas fichas numa maior probabilidade de explosão para cima. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade e qualquer dúvida que você tem em relação ao membros, você pode usar também aqui o nosso suporte para tirá-las, tá bom? Tem suporte no WhatsApp. Um forte abraço e a gente se vê.